No ar, o programa 10 Minutos Sobre, informação direta, sem perder tempo. Eu sou Juliana Knauer, aluna do 4º período do curso de jornalismo, e no programa de hoje recebo a pedagoga Jéssica Dias para falar sobre ferramentas pedagógicas para alunos com necessidades especiais. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. As ferramentas pedagógicas são ações ou tecnologias que os professores usam para melhorar a relação ensino-aprendizagem. Para estudantes com necessidades especiais, essas ferramentas devem ser pensadas individualmente. O Censo Escolar de 2023 apontou um crescimento de 33% no número de alunos com deficiência ou transtornos de desenvolvimento, matriculados em escolas regulares nos últimos 5 anos. O debate sobre o uso dessas ferramentas tem ganhado relevância. Segundo a Associação Brasileira de Tecnologia Assistiva, apenas 27% das escolas públicas possuem infraestrutura adequada para alunos com necessidades especiais, enquanto na rede particular, esse número sobe para 65%. Professora, o que é inclusão escolar e como funciona no dia a dia? Quando a gente fala sobre inclusão escolar, a gente não se deve referir somente a pessoas com deficiência. A gente se refere também a todo e qualquer ser humano, porque é uma realidade, no nosso dia a dia, o preconceito, o racismo, a intolerância religiosa, dentre outras questões. Então, a inclusão escolar está diretamente ligada ao acesso à educação e à sua permanência, independentemente da especificidade do estudante, sempre tendo como base o respeito ao próximo, sem distinção entre alunos e colaboradores. E quais são as ferramentas mais utilizadas para ajudar esses alunos com necessidades especiais? Então, a ferramenta fundamental e melhor, é sempre o diálogo, essa troca de saberes entre alunos, professores e a comunidade acadêmica como um todo, tá? E para que sejam desenvolvidas estratégias e metodologias para o aprendizado dos alunos. E é de responsabilidade da escola sempre providenciar um mediador escolar, caso a necessidade seja confirmada por uma avaliação interdisciplinar, que é quando se tem um laudo médico, a avaliação dos terapeutas que aquela criança tem acompanhamento, da escola e da família, E a escola também deve alterar a sua estrutura de acordo com as limitações motoras ou mentais de cada indivíduo, Dependendo do que cada aluno precisa. Exatamente. E outra importante ferramenta ligada a essas questões de crianças ou adolescentes com deficiência é o plano educacional individualizado, que ele é um instrumento de planejamento e acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento de estudantes com deficiência, mas não só deficiência, autismo, altas habilidades, superdotação, dislexia, TDAH, enfim. E a referência para que esse documento, esse planejamento seja feito é a própria trajetória individual de cada indivíduo. Sim, e teria algum exemplo, diretamente com os alunos no dia a dia? Algum exemplo dessas ferramentas? Sim. Inclusive, nas escolas públicas, existe a sala de recursos multifuncionais. Ela ali contém materiais pedagógicos acessíveis, equipamentos adaptados. Esses materiais pedagógicos podem ser trilha dos seres vivos, uma roleta silábica, mapas interativos, baú para contação de histórias, Além disso, há recursos tecnológicos, oferecidos também, que podem ser uma impressora em braille, Tem o jogo da memória com Libras, que também é muito legal. Outro recurso tecnológico são os teclados virtuais. E dentro dessas salas de recurso, há um professor do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, Ele é responsável, por fazer com que esses alunos consigam, se desenvolver ao longo do ano letivo, E outra coisa também muito legal é o que a gente chama de comunicação alternativa ampliada, o CAA, que muitas vezes a gente vê cartões ou pranchas de comunicação. Nesses cartões e pranchas, eles contêm símbolos, fotos, figuras, e aquele estudante que tem alguma dificuldade na fala ou cognitiva, ele consegue se comunicar através desses cartões, dessas pranchas. Elas também podem ser alfabéticas. Se ele não consegue reconhecer um símbolo, alguma coisa, ele pode ir montando a palavra através dessas pranchas.
Também pode, uma outra ferramenta legal, né, é a flexibilização curricular e a adaptação do currículo escolar também. A gente fala que é uma ferramenta, mas isso a gente tem que fazer uma conversa com toda a comunidade escolar para a gente conseguir chegar, né, a atingir esses alunos, para que a gente se sintam mais confortáveis. Exatamente, a melhor maneira para que eles consigam aprender o conteúdo, né? Sim. E lógico, tudo isso seguindo a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que define as aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. E você até citou, né, esses exemplos nas escolas públicas. Você percebe uma diferença significativa dessas ferramentas em escolas públicas e privadas? Sim, há sim uma diferença bem notória. Essa sala de recursos multifuncionais, né, é a principal diferença. As escolas públicas, elas são obrigadas a ter essas salas de recurso e a oferecer o AEE, né, que é o atendimento educacional especializado. Todavia, o uso pelos estudantes portadores de deficiência é facultativo. Tá? Eles não são obrigados. A sala precisa existir, mas eles não são obrigados. Justamente pela essa avaliação interdisciplinar, e a família também tem que concordar com o uso dessa sala, né? Já as escolas particulares, elas não são obrigadas. Porém, tanto a escola pública quanto a escola particular são obrigadas, sim, a fornecer o auxílio de um mediador escolar, né? Caso seja necessário. Também tem uma grande diferença na questão financeira. As escolas públicas, elas dependem de um auxílio, né, de um orçamento público, né, para poder liberar essa verba, o que pode demorar ou até mesmo ser negado. Agora, já a escola particular, ela possui a sua própria verba, e isso facilita muito as mudanças necessárias, sejam elas estruturais, né, ou até mesmo a compra de equipamentos tecnológicos e tal. Agora, a questão estrutural, realmente as escolas particulares podem ter uma boa estrutura para receber. Acaba sendo melhor. Porém, na questão do ensino, as escolas particulares, elas têm mais essa preocupação com as crianças com deficiência, né? Até mesmo os próprios professores acabam se engajando muito, né? Não só o professor da sala de recursos, e isso é bem bacana. Sim. E como essas ferramentas ajudam a promover a autonomia e o desenvolvimento de alunos com deficiência, tanto no aspecto acadêmico quanto social? Essas ferramentas, elas garantem, né, condições de socialização e de um progresso nas habilidades cognitivas e das competências socioemocionais, né? E também, não só nisso, né, no desenvolvimento integral da pessoa, né, como sujeito, né, objetivando uma aprendizagem significativa. O que remete, então, ao que você nos disse anteriormente, né, dessa inclusão escolar como um todo, não é isso? Exatamente, porque o papel da escola é fazer com que todos se respeitem e entendam a individualidade e reconheçam que todos são diferentes e que todos podem aprender juntos, né, para que haja uma harmonia entre toda a comunidade acadêmica e, consequentemente, essa integração de todos à sociedade como cidadãos. Para que eles também se sintam mais inclusos, né? Isso. O programa 10 Minutos Sobre recebeu a pedagoga Jéssica Dias. Jéssica, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz. Muito obrigada novamente pela presença. Agradecemos muito aos nossos ouvintes e para conhecer esse e outros programas é só sintonizar a Rádio Uva Barra. Esse episódio tem a produção de Vitor Luiz Leite e Juliana Knauer, apresentação e roteiro de Juliana Knauer, edição de áudio Vitor Luiz Leite, coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. 10 minutos sobre. Rádio Uva Barra.